É isso mesmo que você leu no título desse vídeo, parece que foi ontem que lançaram a versão 64, faz o quê? Uma semana e meia, 2 semanas, e já estão liberando a versão 65 com várias otimizações, Merisquad! Seja muito bem-vindo, eu sou Bruno Pato, você está na VR Esportes Brasil, já deixa o like aí pra fortalecer. Então tem a primeira coisa aí que eles estão chamando de Snap Hand Tracking. A gente sabe que quando você tenta cruzar as mãos, cruzar os dedos, ou encostar uma mão na outra, o track do Quest ele buga um pouco, né, do Hand Tracking, mas agora, rapaziada, eles fizeram aí de forma que você consegue encostar uma mão na outra, que você consegue ter uma precisão maior de movimentos. Quando comparado ao Hand Tracking do Apple Vision Pro, cara, tem uma grande diferença. O Apple Vision Pro, você não vê uma mão virtual, você vê apenas a sua mão mesmo e tem uma precisão absurda de toque. Já no MetaQuest, você vê uma mãozinha virtual e quando você aproxima a sua mão, aquela mão virtual, ela não tá exatamente sincronizada com a sua. Dá pra ver que é um modelo que estima a posição dos seus dedos, a posição das suas mãos funciona legal, mas tem uma skin de uma mão ali, então você não tem que tocar com o dedo real, você tem que tocar com o dedo virtual que não tá exatamente onde tá o seu dedo real. Mas a questão é a seguinte, eles estão sendo influenciados positivamente pela Apple, estão vendo que a Apple lançou um negócio muito legal e eles estão tentando melhorar o sistema deles a todo custo e o Hand Tracking é uma dessas features que eles estão investindo. E uma outra coisa além desse Snap Hand Tracking que eles estão falando é o seguinte, melhoraram bastante aí a latência, hein? Agora só 12 milissegundos de latência ali com relação ao Hand Tracking. Cara, isso é muito legal porque se você for jogar, por exemplo, um PCVR Beat Saber com o MetaQuest, se você for conectar o headset via cabo no seu PC, você vai ter aí 30 milissegundos de latência. Se você conectar o wireless, em torno de uns 40. Cara, 12 milissegundos pro Hand Tracking, você vai ter um delay menor do que se você estiver usando os controles quando o headset tá plugado no PC. Então se você estiver utilizando ele no modo nativo, o Hand Tracking vai ter menos latência do que se você tiver com ele conectado ao PC e jogando com o controle, cara. Olha que legal. A latência da parada já era legal, né? Já era uma latência relativamente baixa, mas 12 milissegundos, cara, é baixo pra caramba. E é muito legal ver que eles estão querendo melhorar isso, né? Trazer uma experiência de usuário cada vez melhor pra gente e quem sabe um dia a gente chegue aí numa latência mais próxima ainda a zero. Vamos ver. Uma outra coisa muito interessante, cara, essa daqui é pra quem quer utilizar o headset com o PC, hein? Se você tá com o MetaQuest no modo realidade mista, né, vendo as câmeras coloridas dele, o pass-through, e você estiver mexendo no seu computador, por exemplo, utilizando teclado e mouse, na hora que você digitar, na hora que você mexer no mouse, você pode fazer alguns cliques acidentais na sua tela virtual, porque ele vai achar que você tá apontando pra tela. E agora, cara, eles estão lançando um negócio aqui que chama Hand Input Suppression. Seria uma supressão de input das suas mãos. Ou seja, se você estiver digitando, o headset vai saber que você tá digitando, ou seja, você não vai causar inputs acidentais, você não vai clicar nas coisas sem querer porque você tá digitando. Então olha que interessante, cara, eles estão deixando o Hand Tracking mais smart baseado na atividade que você tá executando com as suas mãos. Olha que muito louco. Então eu acho que tá caminhando pra isso, dependendo da atividade que você estiver fazendo, ele vai dar esse suppression. Eu acho que teria que ter um botãozinho lá que você clica naquele botãozinho e ele bloqueia totalmente qualquer tipo de clique em qualquer tela e ele só libera pra você clicar nesse botãozinho de novo, porque se você tá aí fazendo alguma atividade na sua casa, você aperta esse botãozinho, ele trava totalmente a tela, não vai mais mexer em nada e você pode fazer as suas atividades sem interagir com a tela de maneira acidental. Ficaria só esse botãozinho disponível pra você clicar quando você quiser voltar com o Hand Tracking pra interagir com a tela. Quem já tá aí com a versão 64 percebeu que teve uma bela de uma melhoria aí nas câmeras do pass-through com relação à versão 63, né? Pois bem, versão 65 eles prometem mais melhorias, vamos ver, eu não tenho ainda aqui a versão 65, mas chegando eu vou gravar um vídeo comparativo para colocar aqui versão 64 ao lado da 65 para ver o que a gente consegue de melhoria. Aqui na verdade a gente sabe que talvez nos vídeos a gente não perceba direito, né, mas quando você tá com o headset na cara, mas eu vou trazer meu feedback aqui, vou tentar fazer um vídeo comparativo pra gente ver pelo menos a qualidade da gravação, como é que fica pra eu mostrar pra você. E nós temos uma coisa muito interessante aqui, parece que a Meta, ela tá aprendendo com a Apple como se fazer realidade mista, porque a Meta, ela sempre fez realidade virtual, né, cara? Agora, com o lançamento do Quest 3, que eles começaram com essa coisa de realidade mista, que a gente tem agora as câmeras coloridas no pass-through, né? O Quest 3 lançado em outubro de 2023 e desde lá eles vêm disponibilizando algumas features, mas a Apple já chegou pronta nesse sentido, né? Então tem uma das coisas, por exemplo, às vezes você coloca o seu headset quando precisa fazer alguma confirmação ali, você plugou no seu computador um USB ou plugou no seu celular o headset para passar algum dado, o que acontece? Ele te coloca
coloca numa tela virtual lá no menu de confirmação. Não haveria necessidade nenhuma, se você tá no Mixed Reality, ele te colocar em virtual só pra você dar uma confirmação. Eles estão fazendo uma interface de usuário e toda vez que aparecer um pop-up, algum menu, alguma coisa pra você interagir, ele não necessariamente vai te levar de volta para a realidade virtual pra depois te devolver para o seu mundo real, né, em Mixed Reality. Não, ele vai colocar esses menus simplesmente na câmera de realidade mista, que é como o Apple Vision Pro funciona. Não tem nenhum momento que o Apple Vision Pro fecha a sua visão pro mundo real. Tudo que aparece ali é em realidade mista. Se você tá em realidade mista, você quer ficar em realidade mista e quer continuar em realidade mista. Então não há necessidade de fazer isso. E eu achei interessante como a Meta vem aprendendo com a Apple como fazer isso, né? Parece que a Apple fez a Meta entender como a realidade mista deve ser, né? Como ela deve ser apresentada, como que ela deve ser implementada para trazer mais imersão, mais realismo, né? E dá para perceber isso acontecer, rapaziada, quando você vê a Meta pegando elementos da UI da Apple, como por exemplo janelas transparentes com uma certa transparência para ficar mais moderno, não aquela coisa opaca que é no Meta, né, aqueles ícones mais feios. Então eles estão rumando para isso. Então, mais uma vez, como eu digo em vários vídeos aqui, muito obrigado, Apple. E tem uma coisa muito interessante, que é a multimodalidade de input de hand tracking com o controle. Na versão 63, eles já tinham disponibilizado de forma que você conseguia utilizar numa mão o controle e a outra sem controle. Então você podia fazer uma ação com a mão, outra ação com o controle e tava tudo certo. Não sei por que cargas d'água, eles tiraram isso da versão 64 e estão voltando agora com essa feature na versão 65. Eu usei na versão 63 e estranhei quando na versão 64 isso não estava disponível, mas agora na 65 está de volta. E cara, eu acho muito interessante, porque pode mudar a forma que os desenvolvedores desenvolvem os games, tá ligado? Pode ser criada uma nova forma de você interagir com esses controles, com esses objetos, com o próprio ambiente virtual. Então, por exemplo, se você tiver com uma arma na mão, você vai estar segurando o controle direito na mão, e a outra mão você pode usar para abrir uma porta, para trocar o pente da sua arma. Aí vai da criatividade dos desenvolvedores para utilizar essa nova funcionalidade e implementar nos games. Uma coisa que eu pensei aqui que talvez seria muito interessante seria você colocar um coldre real. Então imagina que você tá num jogo utilizando só o hand tracking e você tá com os controles no coldre. Cada controle é uma arma. Então você tá executando atividades ali, como eu falei, sei lá, abrindo uma porta, subindo uma escada, e quando você precisa pegar a arma, você de fato pega os seus controles e ele muda na hora pros controles. Assim como você poder utilizar o controle numa mão, a outra sem controle, e tá tudo certo. Vai depender da criatividade da galera. Então você vê que interessante, cara, seria muito legal, né? A gente vê novas jogabilidades. Outra coisa é que eles estão abrindo aí para você poder parear controles de terceiros. Então você não vai mais precisar utilizar simplesmente os controles do Quest. Outros desenvolvedores poderão desenvolver controles para você utilizar ali também com uma mão usando o controle, um outro controle de outro desenvolvedor e a outra mão você poder usar sem controle. Agora, isso aí dá margem até para aquelas luvas ápticas, né? Então a Meta tá abrindo aí, como falamos no vídeo passado aqui, tá abrindo para Xbox, tá abrindo para Asus, tá abrindo para Lenovo e agora tá abrindo para outros desenvolvedores desenvolverem controles que poderão ser pareados ao Meta Quest 3. Então você imagina, você pode ter um controle que é um taco de golfe, um taco de beisebol, um taco de sinuca, sei lá, meu, aí vai da criatividade da indústria, né, da galera que desenvolve isso aí. Então, cara, eu acho que a gente vai entrar numa era muito louca com essa versão 65. Outra coisa muito louca, rapaziada, é o multiplayer local e o suporte ao Guardião baseado em nuvem. Então, como que funciona? Você já tentou utilizar dois MetaQuest 3, por exemplo, para fazer realidade mista? Jogando Eleven Table Tennis, por exemplo, de ping-pong, que você vai colocar duas pessoas no mesmo ambiente, uma vendo a outra, só que você tem que ficar centralizando a mesa pro avatar, né? A gente tem aquele avatar padrão do gatinho. E você tem que ir centralizando e centralizando até o gatinho ficar perfeitamente na cara da outra pessoa, e a outra pessoa tem que fazer a mesma coisa. Eu faço evento, rapaziada, isso dá um trabalho colossal, precisa de duas pessoas e as duas tem que ficar centralizando ali na mão, é um saco. E agora não vai mais ser necessário, porque você vai fazer o escaneamento do ambiente e o headset que escaneou vai poder compartilhar esse escaneamento com o outro dispositivo. Ou seja, quando ele perceber que vocês estão no mesmo espaço e for ativada essa feature, ele vai fazer esse alinhamento sozinho. Então, você vai ter uma âncora compartilhada e todo o Guardião, toda aquela malha que ele desenha,
sendo utilizada nos dois headsets ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que tenha muito mais facilidade para você ter esse efeito de que a pessoa tá ali compartilhando do mesmo espaço que você e utilizando os mesmos elementos virtuais, como por exemplo uma mesa de ping-pong, ou um tabuleiro de RPG de mesa, como por exemplo é o caso do Demio, que você consegue utilizar isso. Tem uma âncora lá, mas é um negócio ainda meio engessado, dá um pouco de trabalho para você fazer. Mas agora isso tudo vai ser feito automaticamente pelo compartilhamento do Guardião entre dois dispositivos. Essa eu acho que é a mais louca, é a que eu mais vou me beneficiar quando eu fizer evento ou convidar amigos aqui para ter essas experiências multiplayer no mesmo local. Como sempre, a versão 65 ela vai ser distribuída aos poucos, né, galera? Então, alguns usuários aqui, depois outros usuários ali, eles nunca liberam para todo mundo. Eu ainda não recebi a minha, então é só a gente ter um pouquinho de paciência para receber nossa versão e fazer esses testes aí com essas novas funcionalidades. E era isso que a gente tinha para hoje, rapaziada. Deixa o seu like aí para fortalecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e eu fui.